Nós estamos estudando a primeira e única carta de Paulo a Tito. Lá no finalzinho da Bíblia, já abre sua Bíblia em Tito. Nós começamos semana passada essa nova série de mensagens. E expondo essa carta, nós vamos aprender com o Espírito Santo a colocar ordem na casa, ordem na igreja, ordem na nossa vida. E nós começamos semana passada. Quem não ouviu ainda a mensagem, está disponível nas nossas plataformas que vocês conhecem. Quem não conhece, YouTube, Spotify, acho que está aí no Deezer também, se existe ainda, alguns que usam, tem ali, acho que está aí junto. Você pode ouvir, e é bom que você ouça, porque é uma linha de raciocínio, é um fio, uma continuidade. Claro que cada mensagem tem uma mensagem em si, mas quando você pega todo o contexto da carta, explicações que eu dei na primeira mensagem, não fique sem ouvir as mensagens anteriores. Hoje nós vamos olhar a partir do versículo 5. Semana passada foi do 1 ao 4. Agora a partir do 5 ao 16, vamos terminar o capítulo 1. E nós vamos ver que para organizar a casa, para colocar ordem, nós precisamos começar pela liderança. A desordem na vida dos líderes era mais preocupante do que a desordem em Creta. Vocês lembram que eu falei como era a cultura de Creta? A cultura, o caos que era naquela região. Mas Paulo, escrevendo, que está mais preocupado com a vida dos líderes da igreja, com homens que falam em nome de Deus, do que com a organização política. É mais preocupante como está a vida, a ordem, colocar ordem na vida dos homens de Deus, do que se preocupar com o governo, com mudanças de estruturas. Porque essa é a nossa primeira preocupação. O que os líderes estão fazendo com a igreja de Jesus é mais preocupante do que políticos fazem com nossa nação. Paulo escreve com autoridade, com objetividade. E logo no versículo 5 vem o resumo da carta, o objetivo. A razão de deixar você aí em Creta foi para que você pusesse ordem ao que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. Esse pusesse em ordem não é apenas no sentido que estava uma bagunça e tinha que arrumar as coisas. Vamos lá fazer um mutirão, um faxinão, para colocar ordem naquelas igrejas bagunçadas. A gente fez aqui, às vezes vai fazer uma bagunça, acumula, vem umas 2, 3 irmãs que dão o seu tempo e botam ordem aqui. Mas lá era diferente, era outro tipo de desordem. Não necessariamente está falando desse tipo de desordem, mas tem o sentido também de completar o trabalho. Talvez algumas outras versões, a NVD já traz assim: coloque ordem, complete o trabalho da plantação de igrejas de Paulo lá. Ele plantou várias igrejas e não deu tempo dele constituir líderes, como ele fazia em outras. Então ele mandou Tito para isso, para constituir presbíteros. E o que é um presbítero? Será que é só coisa de presbiteriano? Não, está na nossa Bíblia também. O que é presbítero? O significado da palavra é um ancião, um cristão maduro e experiente que vai liderar. Não necessariamente um idoso, mas maduro e sensato. Um pastor local, ministro de uma comunidade, com autoridade e responsabilidade por aquela comunidade. E qual a diferença que aparece na Bíblia? Presbítero, bispo, pastor, são esses títulos que a gente vê de liderança de igreja. Qual a diferença entre eles? São duas coisas. Primeiro, são palavras diferentes, bispo, pastor e presbítero, mas para uma mesma vocação, de cuidar do rebanho de Jesus através da instrução, exortação e correção da igreja. Lá em Atos capítulo 20, versículo 17, Paulo manda chamar os presbíteros de uma determinada região da igreja. Chama todos os presbíteros. E lá no versículo 28, ele vai dar a seguinte instrução para esses presbíteros, vários líderes de várias igrejas: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Pastoreiem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então são termos intercambiáveis para uma mesma vocação chamada. Mas também entende-se que o bispo ele tem uma autoridade de superintendente dos presbíteros, como se fosse alguém que vai ter a visão para onde conduzir para onde está aquele grupo de presbíteros para aquela igreja. O bispo é alguém que vai pastorear o rebanho e os presbíteros também. Eu diria que hoje é o que as igrejas chamam de pastor sênior da comunidade. Igrejas com mais de um pastor, tem o pastor sênior, é o bispo daquela comunidade. O líder, a gente às vezes acha que bispo é coisa de católicos. Não, é uma autoridade. A gente acaba dando os títulos porque o homem gosta de títulos, né? O homem gosta de títulos e isso às vezes enche o peito. Então a gente chama, todo mundo é cristão, uns vão exercer o ofício de pastor.
mas todos são presbíteros, é a mesma coisa, e bispo também, mas tipo uma superintendência. E uma observação aqui, que ele fala constituir-se presbíteros em cada cidade, está no plural isso. A gente tem que cuidar, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que olhar que está no plural, singular, para entender o contexto, para fazer sentido, olhar em outras versões, se não é uma tradução diferente, né? Presbíteros, no plural. E esse aqui já acaba com um argumento, primeiro, dos desigrejados. Tá, eu não me submeto a nenhuma liderança. Eles não querem liderança sobre si. Não, é eu e Jesus, não preciso de igreja, não preciso de líderes, é eu e meu Deus na minha casa, é isso que importa. Esse é a desculpa, o argumento do movimento desigrejados, que muitos desigrejados não pertencem a um movimento de carteirinha, mas a gente chama de um movimento, pessoas que não querem compromisso com igreja, com autoridades sobre si, com pastores. E a gente vê o Espírito Santo instruindo Paulo a instruir aquela igreja para ter presbíteros, ter líderes ali. É bíblico. Não se submeter a uma liderança, uma comunidade, é antibíblico. E por mais informal que seja uma comunidade, não, aqui nós não temos um líder, alguém que manda, nós somos todos mundo iguais. Sempre vai ter alguém que vai se sobressair para coordenar, para ter algumas responsabilidades, para delegar. Sempre vai ter alguém que vai responder para aquele grupo. Sempre vai ter, informal ou formalmente, uma liderança. É evidente também que há abusos de muitos pastores, né? Pessoas que são feridas por líderes, feridas por igrejas, desde essa época aqui, do primeiro século. Mas não é por isso que você deve ser um adepto desse anarquismo eclesiástico, dessa rebeldia, chutar o balde com a igreja de Jesus. Você precisa encontrar uma igreja, encontrar e se submeter a bons líderes. E essa é a vontade de Deus, revelada a nós. Quer uma revelação hoje? Está aqui, revelada a nós. Uma igreja é presbítero, uma boa igreja. O que é um bom presbítero? Nós vamos falar agora. Então, agora nós vamos falar sobre o caráter desses presbíteros, né? Beleza, tem que ter presbítero na igreja, tem que ter liderança. Mas qual o perfil? Como tem que ser? É isso que nós vamos ver. Só que isso não é só para pastores. A pregação de hoje não é só para pastores e líderes. Não é isso. Esse perfil é um alvo de todo cristão. Porque esse é o perfil de Jesus Cristo. Esse é o caráter de Cristo. O nosso espelho, o nosso exemplo. Deve ser alvo de todo cristão. Por isso, preste atenção. Te esforce. Todos vocês. Nós vimos semana passada que em alguma medida, todos devem exercer liderança, influência espiritual, autoridade espiritual. Então isso serve para todos nós. E o presbítero, líder da igreja, ele precisa ser habilitado, primeiramente em sua casa, habilitado no lar, irrepreensível no lar. Olha o que diz o versículo 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Irrepreensível. Irrepreensível, meus irmãos, não significa perfeito. Não é um líder que não erra, não é um líder que não peca, não é isento de falhas, impecabilidade, mas significa não ser surpreendido em dura repreensão. Um homem de integridade, mas um homem que não tem uma integridade questionável e não gera dúvida nas pessoas quanto ao seu caráter, não apresenta um defeito de caráter ou de conduta que possa desmoralizá-lo e desmoralizar a igreja de Jesus. E essa qualidade é importantíssima. O ministro cristão deve ser uma pessoa que não só evita o mal, mas evita a aparência do mal. Não se envolve com isso porque ele está representando a igreja, o corpo de Cristo ali, como uma autoridade. Isso é importante. Uma vez conversando com um irmão, ele me disse que irrepreensível, ele já tinha ouvido isso de alguém, é alguém que nunca tenha cometido escândalos na vida. Tem que ser um cara que não tem um histórico, uma ficha limpa, que não tem escândalos, que não pode ser um ex-assassino, um ex-ladrão. Para ser presbítero, para ser pastor, não pode ser um ex-grande coisa para a sociedade. Mas esse texto não está falando de vida passada, está falando da condição atual de vida dos líderes. Se é um homem arrependido, se é um homem transformado, que pagou pelos seus crimes, se é uma nova criatura em Jesus, é só confiar em Jesus. A gente olha isso para os exemplos da Bíblia, né? Davi foi assassino adúltero, um homem segundo o coração de Deus. Porque não é o que ele faz, é como ele se comporta diante do seu pecado. Nós vimos outros líderes também. Paulo também era perseguidor de cristãos, provavelmente matou muito cristão. Moisés matou o egípcio, foi rebelde. Líderes, homens de Deus,
A questão não é simplesmente o que eles fizeram no passado, mas como eles lidaram com a sua atitude, o seu erro. Como estava o coração deles diante de Deus. Só que você precisa de tempo. Nós precisamos dar um tempo para a pessoa provar a transformação, amadurecer. Não é porque o cara se converteu ontem e agora já vai sair liderando. Tem um tempo, provar a mudança de caráter, ser testado, ser provado. Paulo, aconteceu isso com ele também. Ele foi um dos líderes mais proeminentes ali na igreja, mas ele ficou, depois da sua conversão, uns 3 anos em bastidor. Não aconteceu nada. Estima-se mais ou menos 3 anos. Depois que ele foi começar a primeira viagem missionária, junto com Barnabé, depois na segunda que dividiu, e aí ele toma a frente como líder. Mas precisamos de um tempo, não dar oportunidade para as pessoas por causa da fluência ou influência delas, porque ela diz que mudou. Irrepreensível. O pastor Mark Driscoll, ele fala que irrepreensível, eu falei em inglês, irrepreensível. Mark Driscoll diz: irrepreensível é como uma gaveta que você coloca as outras qualidades. O que tem dentro de irrepreensível? O que é ser irrepreensível? Irrepreensível no lar é ser marido de uma só mulher. E existem diversas aplicações da interpretação desse texto ao longo da história da igreja. Alguns restringiam que nem mesmo um viúvo poderia se casar de novo se ele quisesse ser líder na igreja. Quanto mais um divorciado. Mas eu creio que não é isso que Paulo está falando. Eu não sozinho, eu estudo, converso, orientado e debruçando sobre o texto e o contexto. Nós precisamos entender o contexto do destinatário, do remetente da carta, para entender como aquilo faz sentido nos nossos dias de hoje. E considerando aquele contexto que era de extrema infidelidade naquela região, de extrema promiscuidade, poligamia, até mesmo entre os judeus eram polígamos naquela região. Ele está falando sobre isso, sobre ter um casamento só, não ter mais que um casamento. E para nós, como Igreja Batista da Rocha, não só a nossa igreja, marido de uma só mulher é para alguém que, após a sua conversão, o seu início de caminhada com Jesus, como discípulo de Jesus, é alguém que é fiel à sua esposa, é fiel à aliança que ele tem com ela. Alguém que, após ter se convertido a Jesus, ter começado essa caminhada, o divórcio não é uma opção para resolver os problemas conjugais. Ele é fiel à sua esposa, cuidando dela e do lar. Afinal, o texto continua, que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e insubmissão. Ou em outras versões, a DVD vai dizer que não tenham fama de devassos ou rebeldes. Tem um comentarista chamado William MacDonald, mas ele não tem nada a ver com MacDonald, só tem comum lá para cima esses sobrenomes, William MacDonald diz o seguinte: embora o pai não possa determinar a salvação dos seus filhos, ele pode preparar o caminho do Senhor por intermédio da positiva instrução da palavra, amorosa disciplina e evitando toda forma de hipocrisia e inconsistência na própria vida. Porque isso é o que mais tira os filhos de pastores do caminho, a própria hipocrisia do pai. Infelizmente, já conversei com alguns pastores que perderam seus filhos arrependidos. E se o pastor perde seu filho para o mundo, talvez ele tenha que reconsiderar o ministério, reconsiderar a liderança da igreja e se dedicar, trabalhar pela sua casa tão somente, para restaurar o seu lar. E isso eu estou falando de filhos que habitam na casa do pai, que estão sob responsabilidade daquele homem, não de filhos maiores de idade que seguem sua vida, filhos que estão debaixo da autoridade e do controle de um pai. Não tem fama de rebelde nem devasso quando está na autoridade do pai. Irrepreensível no lar, em casa. A pergunta é: o que a esposa diz dele? Sem mentira, tem que dar essa ênfase. Sem mentir. O que tu fala? O que tu fala do teu marido? O que teus filhos dizem sobre você? Filhos mais velhos, criança ainda vive às vezes uma fantasia, Filhos mais velhos. Como um filho adolescente, jovem, vai dizer sobre o seu pai. Nessa mesma lista sobre as qualificações do presbítero, lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 5, o Espírito Santo nos diz: se alguém não sabe governar a própria casa, a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Isso é muito sério. Isso é muito sério e nós temos ignorado isso como igreja brasileira. Homens, agora é um vocativo para vocês. Homens, coloquem ordem na casa de vocês. Coloquem ordem na casa de vocês. Igreja Batista da Rocha,
Jamais permita que essa igreja seja liderada por bons estrategistas apenas, por bons gestores apenas, por bons comunicadores apenas, mas por homens de Deus que honrem, amem e cuidem do seu lar. Versículo 7 vai dizer o seguinte: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, mais uma vez, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto, irrepreensível no lar e irrepreensível na conduta. O que é o encarregado da obra de Deus? Outras versões, vocês podem ver, vai trazer talvez um despenseiro do Senhor. É como um mordomo. É aquele que administra a casa de Deus, um mordomo. E a característica de um mordomo é de cuidar de algo que não é dele. Ele está cuidando de algo, de alguém para alguém. O presbítero, um líder na igreja, jamais pode dizer: isso é meu, pois tudo que ele tem vem de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 27, isso é para todos nós, diz. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. E tudo deve ser usado para Deus, irmãos, para a glória de Deus. O tempo, os bens, as ambições, os talentos, os recursos foram dados como empréstimo da parte de Deus para que nós administrássemos. Como essa estava falando aqui, não é nosso. Deus coloca sob nossa responsabilidade para nós sermos bênçãos nessa terra, representando Ele, e desfrutarmos também de segurança, conforto, alegria, mas abençoarmos, cuidarmos uns dos outros, tudo para Deus. E é isso que para todos os cristãos, todos os verdadeiros discípulos de Jesus, não apenas pastores. Agora pense: para quem você entregaria a chave, a administração dos seus bens, a chave de todos os teus bens, de todas as tuas contas, teus cartões? Se você fosse aquela pessoa super ocupada que não consegue nem pagar um boleto, é o que mais faz é pagar boleto, né? Se você fosse aquele cara assim, que para quem você entregaria a administração de tudo que é teu? Teria uma pessoa que você confiaria para isso? Qual seria o perfil de uma pessoa que você escolheria para isso? Para administrar tudo que é teu, ter chave e acesso a tudo. Pois é isso que Deus está falando aqui. Você vai cuidar da minha noiva, né? A igreja de Jesus. Tem que ser alguém, as duas características que me vêm à mente: fidelidade e integridade, boa conduta. Alguém que é fiel e boa conduta. E é esse tipo de pessoa que Deus quer para cuidar da igreja dele. Não precisa responder agora a pergunta, mas pense: um ladrão, um corrupto, ele pode ser reintegrado na sociedade? Um abusador, um pedófilo, ele pode ser reintegrado à sociedade? Só pense. Irmãos, o dia que nós deixarmos de crer que o nosso Deus pode transformar qualquer pessoa, nós estamos deixando de olhar para a palavra de Deus, para Cristo, estamos olhando para homens. O dia que a gente deixar de acreditar que Deus pode transformar qualquer ser humano num servo dele, num discípulo dele, nós deixamos de acreditar no poder de Deus, em quem Ele é, no que Ele faz. Afinal de contas, Ele salvou a mim e a você. Talvez nossos crimes não sejam tão hediondos, mas nossa mente, nosso coração tem a mesma capacidade do que os que fazem tal fato. Deus é um Deus de graça, pode salvar qualquer um, pode transformar qualquer um. Mas um homem desse, que faz esses crimes hediondos, como reintegrar na sociedade? Depois de pagar pelo que fez, já há crime que não tem pagamento para quem sofre. Mas uma pessoa arrependida, restaurada, renovada pela graça, ela pode e deve ser reintegrada à igreja, ao corpo de Cristo. Deve servir em atividades na igreja, no corpo de Cristo. Mas, é um mas bem forte, mas existem pecados que desqualificam a pessoa para determinadas funções. Existem pecados que desqualificam a pessoa para determinadas funções. Nós não vamos colocar aqui como mordomo das nossas crianças, um cuidador das nossas crianças, alguém que foi um abusador de criança. Por quê? Para proteger nossas crianças e proteger ele mesmo da sua natureza. Porque nós estamos livres da nossa influência do pecado. Então nós vamos organizar isso. Nós não vamos colocar alguém que confessamente tem problema com dinheiro, com furto, com desvio, com roubo, a administrar as finanças da igreja. Para proteger a igreja e proteger essa pessoa também das suas lutas. Por isso nós precisamos nos conhecer e saber onde cada um se encaixa melhor. Nós vamos lutar com pecados a vida inteira.
mas em áreas que a gente não precisa se envolver. Eu não preciso ficar passando na frente do pecado toda vez, onde isso entrar. E algumas coisas desqualificam, e é isso aqui. Ou seja, há espaço para restauração, para toda pessoa e qualquer pessoa, mas certas funções, e eu não estou falando de dignidade, a pessoa continua digna do amor de Deus, por causa da graça de Cristo Jesus. Mas alguns ofícios, algumas atividades, para algumas pessoas, elas se tornam desqualificadas, indignos de confiança. Você não colocaria certas pessoas, mesmo com mudança de vida, você fica com muito pé atrás para entregar o controle da sua casa para certas pessoas. E deve haver um contentamento, gratidão dessa pessoa em servir em outras áreas, aguardando o grande dia em que Jesus voltará, levará a sua igreja, nós ficaremos livres da influência do pecado, onde nós seremos plenamente dignos de confiança, sem influência do pecado, onde há somente santidade. Se for uma pessoa imoral, corrupta, precisa de um tempo para que ele mostre mudança. E é por isso que lá em 1 Timóteo, deixa eu ver se o texto está aqui. Esse texto era de português. Aqui, 1 Timóteo 5, 21 e 22 vai nos dizer: eu ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você obedeça a essas instruções. Olha como Deus é forte em dizer a escolha dos seus líderes, sem tomar partido, nem demonstrar favoritismo. Ah, mas é meu parente. Ah, mas poxa, é um cara tão legal. Pô, mas ele tem influência na cidade. Se ele pegar ali e for falar, nós vamos ganhar mais pessoas. Pô, mas não, sem partido, sem favoritismo. É conforme Deus ordenou. Obedeça. Por isso, não se apresse em nomear um líder. Não te apresses em impor as mãos, o texto original. Impor as mãos é esse símbolo de dar a sua autoridade para a pessoa. Não se apresse. Precisamos de líderes na igreja. Precisamos de mais pessoas liderando, mas não precisamos de pressa. A missão é urgente, mas não desesperadora. Não precisamos colocar o nosso desespero à frente do que Deus determinou. Se Ele colocou princípios, nós vamos seguir os princípios. A obra dele Ele vai abençoar. Não precisamos nos desesperar. Deus é um Deus de ordem. E agora Ele vai trazer uma lista de coisas negativas que o ministro não deve ser. Uma pessoa que tem que ser conhecida pelo que ela não é. Quando vão olhar e dizer, esse cara não é isso, não é aquilo. E essa lista começa com não orgulhoso, soberbo, arrogante, aquela pessoa que quer satisfazer a si mesmo. Não pode ser uma pessoa obstinada, intolerante com a opinião dos outros. Não pode ser alguém que faça chantagem, opressão ou manipulação entre o corpo de Cristo para impor a sua vontade. É certo que os membros da igreja devem respeitar e seguir a sua liderança. Deus colocou sobre ela. Não podemos ser anarquistas e rebeldes, mas porque Deus deu uma visão ao líder, nós vamos seguir esse líder dentro da visão que Deus deu para ele. Mas é certo que esses líderes, nós não devemos ser ditadores, impor nossa vontade. Deve estar aberto a críticas e sugestões. Eu tenho um temperamento forte e eu tendo e luto contra a autossuficiência e contra presunção. Subestimar pessoas me elevar a minha estima. É uma coisa que eu luto contra isso. De achar que só eu consigo fazer e tem que ser do meu jeito. Mas, para minha proteção e proteção dessa igreja, na casa de Deus, eu tenho parceiros de prestação de contas. Para quem, alguns aqui dentro dessa comunidade, em certo nível, outros em outro nível, fora dessa comunidade, pessoas, homens piedosos, que não me dão ordens, mas me ouvem, oram por mim, me escutam, me aconselham, são instrumentos de Deus para o meu discernimento. Eu preciso de ajuda. Você precisa ser uma pessoa que conversa com outros. Antes de tomar decisões, ouça outros irmãos, ouça outras pessoas. Converse com seu pastor, converse com um parceiro, um irmão maduro, para prestar contas. Não é escolher alguém para te dar ordens, para ser, como alguns chamam, o teu pai espiritual, que vai dizer o que você tem que fazer, mas para te auxiliar na caminhada, para te ajudar em oração, em discernimento nas suas escolhas. Nós somos muito orgulhosos, irmãos. Nós fazemos planos, queremos mudar de cidade, mudar de emprego, ou mudar de carreira, sonhamos com outras carreiras, queremos fazer sociedade com alguém, queremos abrir empresa, mas nós não compartilhamos isso com nossos irmãos. Não buscamos oração, não buscamos conselho. Um homem de Deus não pode achar que tem todas as respostas.
ele precisa conversar. Precisamos. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, vai dizer que é na multidão de conselheiros que há sabedoria. Na multidão de conselhos. Não é na multidão de pensamentos solitários. Converse. Algumas pessoas fora do nicho do que você está pensando. É tão bom ouvir pessoas alheias ao assunto, você vai ouvir uma ponderação até relevante às vezes. Ou não, mas você vai filtrar, vai selecionar, vai orar e vai ponderar tudo isso. Não tome decisões sozinhos. Não tome. E o texto continua, vai dizer que não briguento, que não se irrita com facilidade, pavio curto, como se diz. Um homem de Deus não pode ser um pavio curto, explosivo toda hora, causador de caos, brigão, tudo é motivo para discussão, para incomodar e causar desconforto no ambiente. Sabe quando o cara já está causando de novo, o ambiente fica desconfortável, as pessoas começam a sair de perto. Não pode ser alguém assim, não devemos ser assim. Não apegado ao vinho. E agora pega, né? O álcool que rouba o nosso coração e rouba o nosso autocontrole. Faz isso. Deus deixou reservado exclusivamente aqui. O álcool torna o homem bruto, torna o homem irracional e inconsequente. Eu não sou legalista. A Bíblia não diz, e eu não digo, o consumo de álcool não é proibido. Eu consumo, eu tomo meu vinho. Eu tomo dos outros também, na companhia. Mas a questão não é essa. A questão não é proibir. Mas é muito perigoso, é melhor a gente proibir para que ninguém caia. Aí nós estamos fazendo como os fariseus, começa a criar regra, e as pessoas vivem pelas regras. No nosso país é lei que o menor de idade não pode comprar bebida alcoólica, não pode beber sozinho se não for debaixo da autoridade dos seus pais. Então, nós não vamos incentivar crianças, não vamos vender bebida para crianças. Se tu tem um comércio e vende para menor, você está cometendo um crime, uma infração. Não devemos incentivar o uso do álcool. O consumo do álcool não é problema. O problema é ser apegado. A Bíblia, em outros textos, condena a embriaguez. Não vos embriagueis. Não beba até se embriagar. E aqui ela eleva o padrão. Ela não está falando de embriaguez, está falando de ser apegado. Não, eu não fico bêbado, mas eu sou apegado. Sabe, aquele cara não pode ficar sem. Não pode. Se a gente decidir fazer um churrasco dos homens, ele vai ficar magoado se não tiver um chopp lá. Poxa, uma carne desce, gordinha, se não tem um chopp aqui, não vem mais churrasco nessa igreja. É isso que é tão apegado que não desfruta de outras coisas. Tem que ter. Já tivemos churrasco, já colocamos, tomamos um chopp, uma janta, um vinho. Eu vou ser hipócrita de falar que não. Mas já tivemos outros eventos que não teve. E tudo bem. Hoje não vai ter. Hoje nós vamos curtir sem bebida. E legal. Não temos que ser apegados, ficar, eu não posso sair sem isso aqui. Quem é que sabe o seu limite de embriaguez? Tantos ml de um vinho, 11%, eu posso tomar 4 latas dessa cerveja, que é 5 e 3, deve ser 4%. Você não sabe o limite. Você sempre acha que dá para tomar uma mais. E começa a perder o seu controle. Até você perceber, todos ao redor de você já perceberam. Você se passou. Onde devia parar. E eu já vi muitos homens, crentes e não crentes, que dizem só beber com equilíbrio, o zóio brilhando e falando que não deve. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, eu posso, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque ele está falando aqui sobre controle, domínio. E depois nós vamos ver mais à frente se aplica a outras coisas. Aqui ele falou só do álcool. E ele continua, não violento. A palavra significa literalmente de golpeador. O cara que está sempre querendo golpear, tanto fisicamente quanto verbalmente. Um xingador, um opressor. Porque tem muito homem que não levanta a mão para a mulher, mas estufa o peito, levanta a voz e oprime a sua mulher. E agride a sua mulher. Parece óbvio, né, que um pastor, que um líder não pode ser violento. Como é que vamos botar um cara agressivo, violento lá? Mas eu tenho aprendido há muitos anos que o óbvio precisa ser dito. Não violento. Não ávido por lucro desonesto. E essa minha versão aqui, ela diminui um pouco o efeito do original. Não é só alguém que busca lucro desonesto. É alguém cobiçoso, alguém ganancioso, que quer tirar vantagem sempre, que quer aproveitar. Não é desonesto, mas tem um jeito para sair ganhando. É alguém que quer sempre ter mais.
E não há nada mais impróprio para o ministro de Deus do que dirigir os seus próprios olhos e os olhos dos outros para as coisas deste mundo. Se vocês me verem falando sobre as coisas desse mundo, eu vou estar direcionando os olhos de vocês para as coisas do mundo. Se um homem de Deus só fica falando de coisas materiais, apontando os olhos para o mundo, ele está olhando para cá, para a terra, e não como nós vimos que alguém que olha para a esperança do céu, desapegado dessa terra. Precisamos cuidar, eu preciso cuidar com isso. Então Paulo citou aqui que o presbítero deve ser reconhecido pelo que ele não é, não orgulhoso, não briguento, não pegado ao vinho, não violento, não cobiçoso. E agora no versículo 8 ele vai falar como ele tem que ser. E ele começa, né? Seja, porém, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tendo domínio próprio. A lista é grande, né, irmãos? Não vamos ficar mais tempo. Mas está tranquilo? Vocês estão bem aí? Tranquilo? Então tá bom. Alguém quiser pegar um café, pega agora. Toma mais um cafezinho. Hospitaleiro. A primeira evidência de alguém que não é ganancioso, apegado ao material, é o quê? É alguém que está disposto a usar o que tem para o melhor propósito que existe. Não acumulando para si, mas servindo aos outros. Servindo aos outros com seus bens, com sua casa. No mundo antigo, havia muitas pessoas que viajavam. E com essa questão do movimento das igrejas, como aconteceu ali em Jerusalém, muitos cristãos saíram da sua região e vieram para Jerusalém e não voltaram mais. E aí as hospedarias naquela época, as hospedagens, eram lugares hostis, lugares de muita promiscuidade e caros. Então é como os irmãos falavam assim: não, um irmão meu não vai ficar no hotel aí, esses hotéis perigosos, essas hospedarias perigosas, vem para minha casa, eu vou te acolher, fica aqui. É uma ofensa para mim tu vir na minha cidade e querer ficar no hotel, vem para minha casa. Eu vou cuidar de você, vou te dar o melhor. Eu já me constrangi com a hospitalidade das pessoas. É constrangedor pessoas hospitaleiras. Pessoas que arrumam a cama delas para ti com o melhor lençol, ela fala: não, fica aí. E aí tu acorda de manhã e ele está lá dormindo na sala. É constrangedor. É inspirador. Aponta para Cristo Jesus, fez o que ele fez. Mas isso não significa somente receber pessoas na casa, mas é ser o tipo de pessoa onde os outros encontram um amigo, se sentem acolhidos, se sentem abraçados e amados por pessoas que não o conhecem intimamente. Você conhece a palavra xenofobia? Né? O que é xenofóbico? O que é xenofobia? Alguém sabe? Já ouviu aí, lembra que o caso que deu os vereadores da Câmara de Caxias, falando do diferente. Xenofobia, fobia é fobia, né? Medo. A palavra original aqui para hospitaleiro, ela é filoxenos. Xenofobia é alguém que tem fobia diferente. Xenoxenos do grego é fobia, é diferente. Alguém que tem fobia do estrangeiro, diferente. Eu não quero chegar perto desse cara, esse povo, esse povinho que vem de outros lugares. Isso é ser xenofóbico. É você ser hostil com o estrangeiro, com outra cultura. Mas o texto aqui vai falar filoxenos, que significa aquele que é amigo. Filo é o amor filéu, aquele que ama, que cuida, que ampara, e que xenos é diferente. Então o hospitaleiro é aquele que ama, que cuida do diferente, daqueles que vêm de fora. Cuidado com o estrangeiro. Se a nossa cultura é xenofóbica, a igreja deve amar os diferentes, os que falam diferente. Devemos amar e cuidar os que cozinham diferente, os que abraçam mais demorados, que ficam encostando na gente, você não gosta que encoste. Pessoas diferentes. Nós precisamos amar. É isso que está falando. Do homem de Deus, que vai coordenar a casa de Deus, que vão chegar estrangeiros. Oi. Certo, rápido. Alguém que ama e cuida do diferente. E é bom, eu gosto de ver uma igreja multiétnica. Pessoas de várias regiões contribuindo para o mosaico cósmico de Deus. Uma coisa linda, ver diversas regiões, culturas, conversando sobre refeições diferentes. Isso é bom, é saudável para o corpo de Cristo. O texto continua: amigo do bem. Aquele que tem um bom coração, se cerca de coisas boas, coisas lícitas e saudáveis. Sensato, moderado, não exagerado nos seus comentários, não exagerado nas suas análises, fala mais do que deve, é um cara sensato,
falou o que deveria ser falado, parou de falar como deveria se parar de falar. Justo e consagrado. Sua conduta é reta. Alguém que justo tem a ver com o seu dever para com os homens. E consagrado, em outras versões traz piedoso, é seu dever para com Deus. Alguém que não está devendo nada para os homens, é justo, faz o que é correto para a sociedade, mas também faz o que é correto da parte de Deus. Cumpre o seu dever. Busca pureza e santidade. O texto vai falar ainda domínio próprio. Não se entrega a excessos. O apóstolo falou antes, como eu disse, exclusivamente do álcool. E agora ele abrange a questão do domínio. Isso aplica à cafeína. Se aplica à Coca-Cola. Se aplica ao açúcar. Ao buffet no restaurante. Pessoa que tem domínio de si. Se aplica ao excesso de trabalho. Se aplica ao excesso de descanso. Se aplica aos excessos. Domínio de si. Excesso de limpeza. Excesso de ira. Excesso de palavras. Domínio de si. O princípio é alguém que não se deixa dominar pelos desejos e emoções. Não excede, não se descontrola. Sabe calar quando deseja falar mais. Sabe fechar a boca quando deseja comer mais. É disciplinado, sujeito ao espírito e não aos impulsos pecaminosos. E até aqui, nós estamos olhando o perfil do presbítero, dos cristãos maduros, e nada sobre capacidade. Nada sobre ele falar bem, conhecer bem de Bíblia, ser um pregador, exímio, conquistador de pessoas. Não está falando sobre habilidades, nem capacidades, mas sobre caráter, conduta do homem que vai governar a casa de Deus. A instrução do Espírito Santo até agora não é por competências, mas caráter. Irrepreensível no lar, irrepreensível na conduta. E o versículo 9, apegado à palavra de Deus. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como ela foi ensinada, desde os apóstolos, sem distorção, para que seja capaz de encorajar os outros na sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Fiel à sã doutrina, fiel ao ensino dos apóstolos, e não empolgado com novos ensinos, com coisas novas, com novas visões, com direções que são fora das Escrituras. Alguém que não inventa a roda, que fica inventando as coisas, que não fica seguindo ventos de doutrina ou novidades do meio gospel, mas que procura compreender essa doutrina e aplicar o sagrado, aplicar na sua vida aquilo que já nos é revelado, com o propósito de encorajar outros e refutar o erro. Não está dizendo aqui que a pessoa tem que ser um cabeção teológico. Nossa, aquele cara sabe tudo, fluente no grego, hebraico, até no aramaico, e não tem, o cara é muito, sabe tudo de Bíblia. Não está falando disso. Existem uns que são cabeção teológico mesmo. Tem uns caras que em 3 frases e botam com chinelo, assim, o cara sabe das coisas. Mas ele não está falando disso. Em outras palavras, está falando de alguém dedicado de coração e alma ao que a Bíblia ensina, e por implicação convicto dessa verdade. Depois de falar do dever de cristão, irmãos, foi muito rápido, foi bom estar aí, deu para acompanhar. Depois de falar, tá? Você tem a folhinha para ajudar, depois você pode ouvir de novo a mensagem aí. Depois de falar como deve ser um cristão maduro, um verdadeiro discípulo, os presbíteros da igreja, para que haja ordem, para que haja harmonia, Paulo agora vai descrever o perfil dos falsos mestres, para que possamos identificá-los e nos afastar deles. Porque a mensagem, a pregação da palavra, não é apenas para desmotivar você, para dar paulada em você. Hoje o pastor pegou pesado, né? Bateu na gente. A palavra é para te preparar, para te proteger desse mundo também. E ele continua agora, falou como tem que ser, e agora vai falar sobre esses falsos mestres, versículo 10 ao 16, irmãos. Acompanhe aí a leitura. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios poetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato,
tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda qualquer boa obra. Quem são essas pessoas que Paulo está falando? São pessoas como eu e você. Ele não está falando de satanistas que atacam a igreja. Não está falando de rebeldes que pegam pedra e pau e vão atacar os cristãos. Ele não está falando de inimigos declarados da igreja. Ele está falando do grupo da circuncisão, no versículo 10. Está falando daqueles que vêm da tradição judaica. Está falando de pessoas religiosas, de pessoas super religiosas. Está falando de um crente que nasceu, cresceu na igreja, crente de berço, conhece os bastidores da igreja, que gostam da cartilha da religião, mas desprezam o evangelho. Como são esses falsos mestres? Eles não são falsos, porque tudo que eles dizem não é verdadeiro. É falso, pois não é uma autoridade constituída por Jesus. Ele não é autorizado por Jesus. Suas motivações estão corrompidas. Então não necessariamente é tudo que ele fala, mas é a autorização de Jesus. Anote aí quais são as 4 marcas de um líder desqualificado. Primeiro, versículo 10 vai dizer: insubordinados. Alguém que não se submete a ninguém. Sempre está certo é ele. Ele sempre está certo. Ele sempre está certo. E o problema são os outros. Ele faz o que for preciso. Ignora quem tiver que ignorar, mas não se submete a nenhuma autoridade sobre si. Ele é ambicioso por poder e influência. São rebeldes, insubordinados. São faladores. Desenvolvem e gastam tempo em conversas inúteis, que não edificam. Gostam de aparecer. Suas palavras impressionam as pessoas. Eles falam bem, são faladores, mas não tem nenhum conteúdo, qualquer conteúdo verdadeiramente cristão. Estão ensinando o que não devem, como diz ali no versículo 11, ensinam o que não devem. Por isso, meus irmãos, prestem atenção. Não é porque emociona, não é porque agrada, não é porque foi interessante, nem mesmo porque simplesmente está escrito que é verdadeiro. Não é porque eu me emocionei que foi verdadeiro. Nem sempre a tua emoção dentro de uma igreja é a ação do Espírito Santo. Eu já me emocionei em shows do mundo aí. Não era o Espírito Santo, era a qualidade sonora, era a habilidade de um orador. Alguma palestra, se tu vê um reels de um cara falando bonito, já te arrepia. A gente se emociona facilmente e confundimos isso dentro desses ambientes cristãos. Por isso, não é se emociona ou se é bonitinho e se agrada. Cuidado com os enganadores. Sabem dizer aos outros o que fazer, mas não praticam o que pregam. Perverte a verdade por meias verdades. E aí muitos de nós vão dizer: mas pelo menos ele está falando de Jesus, né? Pelo menos ele está falando de amor. Pelo menos ele falou de Deus. Era melhor que não tivesse falado de Jesus. Porque isso traz mais dano ao corpo de Cristo, a imagem de Cristo Jesus. Não é bem assim. Há muita distorção, muitas versões de Jesus, entre aspas, por aí, que não é o Jesus da Bíblia. Mestres desqualificados procriam crentes desqualificados, meia boca. É triste que as pessoas acham que vão viver algo novo com Jesus, se emocionam ali, mas elas estão sendo iludidas por esses ilusionistas, iludidos por Satanás, por si mesmo. Ao invés de levar as pessoas à verdade, ao conhecimento da fé, faz as pessoas começarem a não gostar de igreja. Dura um tempo ali, depois eu não quero mais saber de igreja, só me magoei. Isso está embalde. Quando você conhece alguém que aconteceu isso, começa, se empolga, se emociona, de repente não quer mais saber. E ela está magoada com líderes, ou ela não amadureceu, ela ouviu uma meia verdade e não uma verdade inteira para ser transformada. Só foi emocionada. Como a gente ouvia antigamente, foi um convencido, não um convertido. Infelizmente, irmãos, muitos desviados que a gente fala por aí, eles não frutificaram, pois não receberam a boa semente. Infelizmente. Mestres desqualificados que estão arruinando famílias. Apresentam um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Fazem promessas e ameaças que Jesus não fez. Ou distorcem as promessas de Jesus fora de contexto. Mas e se a pessoa aceitou Jesus? Teve um cara que foi lá na frente e aceitou Jesus. Qual Jesus ela aceitou? Hoje em dia tem que fazer esse tipo de pergunta, né? Tu aceitou Jesus sim? Qual Jesus tu aceitou? Porque tem tantas versões de Jesus por aí.
É o da Bíblia? Esse que diz arrependa-se, chore pelos seus pecados, siga-me, cada um carrega a sua cruz? É esse Jesus? Ou Jesus, vem que eu vou te dar mais? Qual Jesus que você se converteu? A qual Jesus? Um Jesus distorcido pela mente de um falso mestre? O Jesus da Globo? O Jesus da Disney? O Jesus do Porta dos Fundos? E esses do grupo da circuncisão, eles inserem elementos na fé. É Jesus e mais alguma coisa. Começa a vir regras. Não, tu tem que fazer isso, tu tem que aquilo, você tem que obedecer teu líder, e mais isso, e mais aquilo. Começa uma opressão. Leis fora da Bíblia, como diz o versículo 14, vai dizer aí. Inventam que você tem que usar essa água do Jordão, você tem que ir comprar essa terra do monte tal, você tem que pegar um copo não sei de onde, a maçã do amor, a paleta mexicana, e vai de tudo, inventa tudo que é coisa. E chama de gospel, ou espiritual, ou do espírito no final. Fazem balaio místico, atiçando curiosidade e ganância nas pessoas. Colocam Jesus no meio, mercantilizam a fé. Afinal, como a gente leu no final do versículo 8, fazem tudo por ganância. Ontem eu recebi um papelzinho do Carlos Barbosa, de uma curandeira espiritual, uma cartomante, se chama assim. Tira mal olhado, ajuda o seu emprego, quem está desempregado consegue emprego, resolve o seu problema no amor, se você traz a pessoa amada. Tinha uma receita enorme, assim, tudo com a ajuda de Deus. No final tinha um destaque assim, olha, com a ajuda de Deus eu posso ajudar a sua vida. É só botar Deus no meio, que já, o pessoal fala no mercado, né? O mercado, antes de abrir um negócio, faz uma leitura da região. Nossa região é uma região cristianizada, católicos, gostam de ouvir de Deus, mas gostam de misturar as coisas. Então você pega alguma coisa aí, bota Jesus no meio que as pessoas compram e acham que está bom. É assim que Satanás se apresenta, e não assustadoramente para te fazer correr dele. Ele quer te atrair para ele. E a quarta característica, ele é um líder carnal. Versículo 12 vai dizer: os próprios profetas lá de Creta, né, disse: sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Que acusação pesada. Paulo, sabiamente, né, ele usa a própria cultura dos cretenses para mostrar a verdade para eles. Ele não atacou diretamente. Ele citou aqui um poeta chamado Epimênides, considerado por muitos como um dos 7 sábios do mundo antigo. Então é como se um próprio cara da região falando mal da região. É que nem a gente não deixa os catarinos falar mal das nossas praias, mas a gente fala mal da praia. Essas praias são feias, praias do Rio Grande do Sul, é só Torres ali que presta. A gente pode falar mal, mas se vem um cara que é só Balneário Camboriú, Floripa, aqui, cara, vamos para Curumim, vamos para Arroz do Sal, né? Quintão. A gente não admite que outros falam, mas quando é da nossa região falando, E aqui que Paulo está falando, cara, o próprio cara de vocês está falando que esses caras são todos uns glutão, preguiçosos, mentirosos. Eles é verdade. Teve um comentarista que disse: Paulo usou adjetivos extremamente fortes. Esses homens não eram apenas feras, mas feras terríveis. Além de glutões, eram preguiçosos. Eram celebridades, não servos. Viviam à custa dos seus seguidores. E, como é típico da natureza humana, seus seguidores aceitavam essa situação com prazer. Triste. Triste porque ele não está falando de políticos do governo, ele não está falando de outras religiões, está falando de colocar ordem na igreja de Jesus. Homens assim têm conduzido a igreja de Jesus, infelizmente. E a igreja precisa se levantar contra a autoridade da palavra, não de um homem. E o versículo 15, eu preciso explicar ele brevemente porque ele é muito distorcido, esse versículo. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Ele vai falar que a mente, a consciência deles havia sido corrompida. A consciência deles. É isso que acontece com alguém que leva uma vida dupla. Por fora, quer impor respeito, mas por dentro está se deteriorando. Na igreja é uma coisa, durante a semana é outra. A pessoa começa a ter a consciência cauterizada. E muitos usam esse texto como desculpa para fazer o que não deve. O contexto aqui, de Tito para Timóteo, de Paulo para Tito, está falando sobre aqueles da circuncisão, lendas judaicas, está falando a referência das regras judaicas que aqueles homens estavam impondo sobre os alimentos, o que pode comer e o que não pode comer. Não, tu não pode comer isso, que isso é impuro, tu vai se tornar um impuro. E ele, não, cara, não é o que você, lembrando aquilo que Jesus ensinou, não é o que entra no homem que contamina, mas é o que sai dele.
Por isso, para alguém que é impuro, tudo vai ser impuro. Mas para alguém que é puro, as coisas são puras. Não tem problema. Tu comer maçã, tu comer salame, tu comer uma carne mal passada, tu comer essa carne que foi lá da festa da paróquia tal consagrada. Cara, a carne é carne. A gente sabe que falso mestre, falso ídolo não existe. Mas Paulo também dá instrução lá em Coríntios, né? Para não escandalizar, para eles acharem que eu estou fazendo a mesma coisa. É melhor emagrecer em certas circunstâncias. Meu filho não me incomodar. Mas tem muita gente que distorce isso, né? Os que têm mente cauterizada. Esse princípio não se aplica a tudo, mas não se aplica aquilo que a gente sabe que é mal. Qual a diferença entre arte e pornografia que o mundo quer, né, mesclar? Ah, pornografia está nos olhos de quem vê, seus olhos que são impuros. Não, é pornografia isso aí sim, não é arte. Alguém poderia dizer, eu não tenho problema em assistir cenas eróticas numa série, isso não me contamina, vocês que são muito fracos. A pureza está nos olhos de quem vê. Tem crente que usa isso como desculpa, usa a palavra de Deus, faz uma piada maliciosa numa rodinha, faz uma piada suja, maldosa, e se alguém repreende, pô irmão, segura a boca aí, olha aí, né, que maldoso isso. Ah, a maldade está na tua mente, eu não falei com essa maldade. Usa como desculpa. O diabo fez isso também com Jesus, lembra? Ele citou a Bíblia para tentar enganar Jesus no deserto, na tentação. Cuidado. E Paulo resume o caráter desses falsos mestres lá no versículo 16. Eram detestáveis. A versão RA, revista atualizada, vai dizer abomináveis. Algo que faz mal, não é o abominável, Homem das Neves, Chapolin, né? É algo que eu sempre ouço ele, só me lembro disso, né? Mas é algo que traz repulsa. Sabe quando você... Por isso que é tão bom ouvir pregadores na internet. Porque você não conhece os caras. Você só pega o que está saindo da boca deles. Porque tem gente que fala bonito, fala coisa boa, mas você conhece a pessoa. Cara, esse cara é um mau caráter. Eu tenho nojo quando esse cara fala. Eu não quero ouvir, eu não quero estar perto. Eu não consigo ouvir esse cara. Não consigo ouvir, porque você conhece o caráter. É isso que ele está falando, são pessoas abomináveis. Eu não quero estar perto desse tipo de gente. Sai de perto, cuidado. São detestáveis, abomináveis, repulsivos. Um cristão que tem bom senso espiritual vai se sentir enjoado com a conduta desse tipo de gente. Eles são reprovados, desqualificados, incapazes de passar no teste de Jesus. Mas como se relacionar, como lidar com isso? Versículo 11, é necessário que eles sejam silenciados. Versículo 13, repreendam-os. E versículo 14, não deem atenção. Não deixe que essas pessoas desqualificadas entrem em sua casa, meus irmãos. Não deixem que mestres desqualificados entrem em sua casa. Talvez você pense, não, mas eu não recebo ninguém lá em casa, quanto mais um falso profeta ou profeta. Não recebo esse tipo de gente. Será que não recebe? Será que o teu YouTube não está recebendo esse tipo de gente? Será que o teu Instagram, os Reels, o teu TikTok não está recebendo esse tipo de gente? Será? O que tem entrado na sua casa pela internet? Eles não precisam bater na sua porta. Está na nossa mão. Ah, tem esse cara aqui, olha, ele fala umas coisas estranhas, mas tem algumas coisas legais. Não, irmãos. Não tolere. É necessário que sejam silenciados. Ah, ele fala algumas coisas legais. Não ouça, fuja. Essa é a orientação de Deus para nós. Por que nós vamos brincar com aquilo que Deus está falando para nós? Não ouça, tem tanta coisa boa para ouvir. Não ouça coisa meia boca. É necessário que sejam silenciados. Pare de ouvir quem só fala bonito, mas tem caráter duvidoso, ou caráter que você não conhece. Pesquise um pouco sobre a pessoa que está ouvindo. Homens daqui, querem ter um lar abençoado? Querem ter uma casa abençoada, homens? Calem os mestres desqualificados. Não seja tolerante. Não dê brechas que vão bagunçar a tua casa, a tua vida e o teu casamento. Não dê brechas. O diabo quer distrair a igreja com bobagens e não com os cuidados de Deus para nós. O diabo quer que a gente faça tudo menos ouvir a sã doutrina. O diabo quer derrubar os líderes qualificados, quer envergonhar o corpo de Cristo. O diabo quer que qualquer um seja líder, para desmoralizar o reino de Deus, o corpo de Cristo. O diabo quer que a gente dê espaço, ouvidos para líderes desqualificados. E hoje em dia a gente tem medo de machucar as pessoas com a verdade. A gente tem medo de falar, de ser duro com as pessoas.
A gente tem medo de ofender as pessoas, de magoar as pessoas, mas nós não temos medo de envergonhar a Deus, não temos medo de desobedecer a Deus, de envergonhar e machucar o corpo de Cristo, permitindo que isso entre em nossa casa, em nossos amigos e irmãos. Que caiam os falsos líderes, os homens maus, em nome de Jesus, que saiam de cena os mestres desqualificados, mal orientados, em nome de Jesus, que sejam restaurados os feridos e caídos arrependidos, para a glória de Deus, que se levantem os feridos, em nome de Jesus, que o santo, bendito e glorioso nome de Cristo seja glorificado na sua igreja, em nome de Jesus, irmãos. Paulo não está dizendo que não tem restauração para eles, ele não está falando, inclusive ele diz, repreenda-os para que eles sejam sadios na fé. Mas tem uns que não vão dar ouvidos, que não querem repreensão, então corte relações, não ouça mais. Essa é a orientação de Deus, para a gente crescer de maneira saudável, para colocar ordem na igreja, estabeleça presbíteros irrepreensíveis no lar, irrepreensíveis na conduta e apegados à palavra da Bíblia. Fica difícil, né, irmãos? Não é qualquer um que pode ser líder? É qualquer um, sim. Qualquer um que queira, que se humilhe, se disponha, se submeta ao processo de transformação do Espírito Santo, para que Ele possa ser glorificado, para que nós possamos ser o que Ele disse que devemos ser, como Ele disse. É para qualquer um que não faça concessões com o pecado, é para qualquer um que não fica justificando o seu pecado. É uma lista quase impossível, Senhor. Quase impossível. Nós estamos aquém desse padrão. Esse padrão só é alcançado se houver um coração transformado e sustentado pela graça de Jesus, irmãos. Não é pela lei, não é pelas regras, não é pelo coach, não é pelos 7 hábitos de um líder eficaz, não é pelo pai rico, pelo pai pobre, não é pelo manual do líder do século XXI, não é pela arte da guerra, não é o material do mundo. Ninguém consegue atingir esse padrão de excelência. Esse padrão é obra do Espírito Santo. Você precisa de Jesus, que alcançou perfeitamente esse padrão. Jesus se encaixa perfeitamente nesse padrão. Por isso, por causa da obra de Jesus na cruz, o ministério do Espírito Santo em nós, há esperança. Há esperança para o pecador que se arrepende. Essa lista não é para te desanimar, é para te encorajar. Não é para desanimar alguém que queria ser líder, que quer ser líder, ser presbítero da igreja. Isso é para te encorajar, isso é para te levar aos pés da cruz, para que você saiba por onde você tem que começar, no chão, humilhado, aos pés da cruz. Confesse, se arrependa, olhe para Jesus e siga em frente. O padrão é alto, ele pesa para mim, todos os dias. Quando eu olho para meus filhos, eu tenho temor. Quando eu trato minha esposa, eu falo, não, eu tenho temor ao Senhor. Estou dizendo que eu faço sempre certo. Aí quando eu faço errado, eu temo a Deus, eu choro, por dentro e por fora, muitas vezes. É ruim falhar, o padrão é alto, é elevado, pesa para mim. Pesa para mim, e todos os dias eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho que ir aos pés de Cristo Jesus. É assim que nós vamos sobreviver, aos pés da cruz. Porque nos pés da cruz, é com Jesus que o nosso fardo fica leve. Ele diz, o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Ele está para nos ajudar, ele tem que nos dar o Espírito Santo para nos ajudar, nos capacitar. Jesus não está aqui para passar pano. Ah, tudo bem, você errou, vem cá. Não está para empurrar sujeira para baixo do tapete, mas para lavar o meu pecado, me dar uma nova vida, esperança e poder do Espírito Santo. O padrão é elevado, mas o nosso Deus é elevado. É um Deus elevado, é um Deus de milagres. Ele pode fazer milagres na tua vida. Ele pode fazer milagres no teu caráter, no teu casamento, na tua família, no teu bolso, no teu coração, na tua língua. Ele pode fazer milagres. Ele quer que você se prostre a Ele, se humilhe. A palavra dele nos garante isso lá em Salmo, está no final das suas observações aí. Salmo 51, versículo 17. O coração quebrantado não rejeitarás, Senhor. Espírito compungido, um coração arrependido, Ele não vai rejeitar. Hoje em dia há muita emoção, mas pouco arrependimento, pouco quebrantamento.
característica dessas você tem mais ocultado em si? Olha para a lista positiva, negativa. Tem itens negativos que estão se sobressaindo na sua vida? Tem itens positivos que não estão aparecendo na sua vida, meus irmãos? Qual desses pontos você é mais fraco? Coloque diante de Jesus hoje. Converse com alguém essa semana para orar por isso e começar um projeto de mudança juntos.